O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Keith Jesperson nasceu no Canadá, mas passou a maior parte da vida nos Estados Unidos. Ele trabalhava como caminhoneiro, então nunca parava num estado só. Keith usou essa liberdade para fazer algo horrível. Eu sou a Mabê. Eu sou a Carol Moreira. E essa é a história do Rap Face Killer. Keith Hunter Jesperson nasceu no dia 6 de abril de 1955, na cidade de Chilliwack, que fica lá no Canadá. Os pais dele se chamavam Leslie e Gladys, e ao todo eles tinham 5 filhos. O Keith era o filho do meio, ele tinha mais 2 irmãos e 2 irmãs. E desde que era pequeno, o ambiente em casa não era assim dos melhores. O pai dele, o Leslie, era muito grosseiro, muito violento com todo mundo. Ele também era alcoolista e passava bastante tempo fora de casa. E às vezes ele voltava bêbado e ficava mais violento ainda. Ele não respeitava a relação com a Gladys, ele sempre estava dando em cima de outras mulheres, saindo por aí. O Leslie era sarcástico o tempo todo e ele gostava de magoar seus filhos mencionando as inseguranças de cada um deles. O Keith tinha um tipo físico mais largo, ele não era tão magro quanto os irmãos, então ele já se sentia inseguro por causa disso e o Leslie sabia e fazia comentários super idiotas sobre a aparência dele. O Leslie também ficava violento fisicamente. Uma vez ele deu um choque elétrico no Keith. O Leslie dizia para as pessoas que tinha sido um choquinho de 12 volts, mas o garoto falou que tinha sido de 220. O Keith foi uma criança bem solitária. Ele não se conectava muito com os irmãos e no colégio também não tinha amigos. Para piorar, ele sofria bullying. Chamavam ele de vários apelidos gordofóbicos e isso fazia ele se isolar cada vez mais. Os próprios irmãos do Keith participavam do bullying e inventavam apelidos para ele. Então acabava que ele preferia ficar sozinho, assim, nas áreas mais vazias da escola, assim ninguém enchia o saco dele. Em 1961, por volta dos 5, 6 anos de idade, o Keith começou a demonstrar uma crueldade com alguns animais. Algumas das coisas que ele fazia. Ele batia em esquilos, principalmente na cabeça, prendia corvos em tábuas e jogava facas neles. Prendia pequenos gatos e cachorros em tábuas, ficava espetando eles com agulhas. Ele prendia rabo de gato em arame farpado, ficava vendo eles se arranharem enquanto tentavam se soltar. E de vez em quando ele colocava alguns animais para lutar uns contra os outros até um deles morrer. Em algum momento da infância do Keith, a família Jesperson se mudou para os Estados Unidos, para a cidade de Sila, em Washington. A família passava dificuldades e vivia num trailer que ficava estacionado num daqueles estacionamentos de trailers mesmo, que são bem comuns lá. O Keith não ficou feliz com a mudança, ele teve mais dificuldade ainda se adaptando aí nessa nova cidade, continuou a sofrer bullying no colégio e com o tempo ele foi ficando cada vez mais reativo. Os únicos momentos que o pai parecia levar o Keith mais a sério era quando o filho ficava violento. E o Keith sabia disso, e nessa época ele foi se tornando mais bruto mesmo. No período da pré-adolescência, o Keith passou a se meter em problemas na rua e na escola. Uma vez ele xingou uma mulher, e daí o filho dela, que já tinha uns 16 anos, bateu nele. Ele fez um amigo chamado Martin, que também sempre se metia em encrenca. Só que na hora H, ele botava a culpa no Keith, então ele que acabava se ferrando sozinho. O Keith ficou com raiva disso e um dia ele acabou batendo no próprio amigo. O caso foi reportado para as famílias e o pai dele puniu ele com um cinto, algo que era comum ali na casa da família Jesperson. Uma vez, ele e outros colegas foram abordados por um vizinho. O homem pediu para os garotos abaixarem a calça e o cara abaixou dele também. E depois ele abusou das crianças, pedindo para que elas tocassem nas partes íntimas dele, mas o Keith conseguiu sair correndo antes disso e fugir. Quando ele tinha 11 anos, o Keith já andava armado por aí, com uma arma que ele ganhou do pai dele. Ele chegou a atirar nas genitálias de um outro vizinho uma vez, mas a gente não conseguiu descobrir o motivo. O Keith também começou a comprar a briga com a galera que fazia bullying com ele. Uma vez, tinha uma galera num lago e um menino puxou o Keith pela cabeça e deixou ele embaixo d'água por alguns segundos. E aí, no outro dia, quando estava todo mundo na piscina pública, o Keith fez o mesmo de volta. Ele puxou o garoto e começou a afogar ele na piscina. Ele deixou o garoto lá por um tempão, até que um salva-vidas apareceu e salvou o menino. O Keith disse que tinha intenção de matar o menino afogado mesmo. Na adolescência, as coisas não melhoraram muito para o Keith.
Ele continuava sendo cruel com animais, passava muitas tardes buscando cachorros e gatos na vizinhança ali do estacionamento dos trailers. Ele levava os bichos para um lugar isolado, estrangulava, maltratava, enfim. De acordo com o Keith, o pai ficou ciente disso em algum momento e ficava orgulhoso do filho. E o Keith contou que eles até já tinham agredido animais juntos. Aos 14 anos, o Keith foi abusado sexualmente. A gente não achou a informação exata de quem fez isso, como que foi, a gente sabe o que aconteceu porque depois o Keith falou a respeito. Durante o ensino médio, ele continuou a ser excluído na escola. Ele tinha alguns crushes em algumas meninas, mas nunca foi correspondido. Ele também nunca foi a nenhum baile do colégio, porque ele nunca tinha par. A companhia dele era o Duke, um labrador que ele adotou e que era o único animal que ele não maltratava. Quando o Keith estava ali com 16 ou 17 anos, o pai dele atirou e matou o cachorro. Ele falou que o animal deixava o Keith muito sensível e que estava atrapalhando ele. Em 1973, quando o Keith tinha 18 anos, ele se formou no colégio. Ele nunca foi considerado um aluno super estudioso e se formou com uma média baixa. O pai disse que ele não era inteligente o bastante para ter ensino superior, então não iria gastar dinheiro com isso. E por causa disso, o Keith não foi para a faculdade. Quando o Keith ainda era jovem, ele conheceu uma mulher chamada Rose e os dois embarcaram aí num relacionamento de anos. A Rose achava ele charmoso, carismático, eventualmente eles se casaram em meados aí dos anos 70 e tiveram 3 filhos. E eles moravam numa casa com uma área campestre em volta, assim, e eram uma família feliz ali no começo. O Keith trabalhava como motorista de caminhão, esse era o principal meio de sobrevivência da família toda, e por causa disso, né, ele obviamente passava muito tempo na estrada, então ele se sentia um pouco solitário, mesmo tendo a família, assim. E ele tentava ser um pai amoroso, levar as crianças para acampar, ensinar a andar de bicicleta, ficava pensando em jeitos de se divertir com eles. Mas ele continuava sendo cruel com animais. Uma vez, a filha mais velha, a Melissa, que estava com uns 6 anos, desceu no porão e viu que tinha uns gatinhos lá. E aí ela pediu para brincar com eles e tal, mas o pai não deixou. O Keith pegou os gatos, levou para o lado de fora e prendeu os bichos no varal, com pregadores assim, pelo rabinho. E aí os gatinhos, óbvio, ficaram gritando, miando de agonia, e a Melissa foi correndo em casa chamar a mãe, né, a Rose, e quando ela voltou do lado de fora, os gatinhos já estavam mortos no chão. A Melissa chorou muito e o Keith olhou com desdém, assim, pra ela, até deu uma risada e ficou tirando sarro dela por se importar tanto. No fim dos anos 80, a relação dele com a Rose foi se deteriorando. Ela achava ele um marido muito frio, sempre que eles brigavam, ele saía do cômodo emburrado, passava dias sem falar com ela direito, era um cara muito distante. Nessa época, eles estavam casados há mais de 10 anos e ela começou a desconfiar que ele tinha alguns casos por aí. O telefone da casa começou a receber umas ligações aleatórias de mulheres procurando por ele. A Rose atendia e as mulheres diziam que eram namoradas ou amigas dele. E quando a Rose falava que era esposa, elas desligavam. Eles tiveram várias brigas a respeito disso. Ela não achava que ele era fiel, e ele continuava dizendo que era assim. Um dia, quando o Keith estava dirigindo na estrada a trabalho, a Rose arrumou as malas, pegou os 3 filhos e foi embora. Ela se mudou para Spokane, também em Washington, para morar com os pais. O divórcio foi oficializado mesmo em 1990. Nessa época, Melissa tinha 10 anos. O Keith tentou fazer um teste para entrar na polícia canadense, porque era um emprego com uma perspectiva melhor de salário e crescimento profissional. Só que durante o treinamento ele sofreu uma lesão e teve que desistir dessa ideia. E aí ele continuou trabalhando como caminhoneiro. A partir daquele momento, o Keith Hunter Jesperson vivia uma vida inteiramente solitária. Ele visitava os filhos bem de vez em quando, mas na maior parte do tempo ele ficava sozinho na estrada. Nessa época, ele voltou a manifestar comportamentos agressivos que ele tinha na juventude. Mas se antes ele fazia isso com animais, agora ele passou a fazer com humanos. Em janeiro de 1990, o Keith já estava com 34 anos e naquela semana ele estava cumprindo um trabalho de caminhoneiro em Portland, lá em Oregon, e alugou uma casa. Na tarde de 21 de janeiro, ele decidiu dar uma volta ali pela vizinhança e entrou numa taverna ali, num bar, né? Lá, ele conheceu uma jovem de 23 anos chamada Tonya Ann Bennett.
A Tonya morava com a mãe no nordeste de Portland. Ela era considerada uma jovem muito simpática, carinhosa, e ela gostava bastante de curtir a vida. Ela gostava de ir para as festas, para os bares, fazia amizades, né? Conhecia alguém no bar, ficava ali batendo papo, normal. Muitas vezes ela conhecia um cara, passava a noite com ele, então era muito comum dormir fora de casa. A mãe já sabia e não se preocupava. E aí nessa tarde ela estava lá na taverna e ela e o Keith se conheceram. E tem duas versões de como isso aconteceu. De acordo com o Keith, assim que ele chegou, a Tonya se apresentou, abraçou ele como se já fossem amigos e começaram a conversar. Essa é a versão dita na série documental Na Cola dos Assassinos. Cada episódio foca num crime diferente e no fim da primeira temporada tem 2 episódios focando no Keith. Tá disponível lá na Netflix. A outra versão é de que a Tonya estava lá de boa sentada no bar e aí o Keith chegou perto dela, ofereceu para pagar uma bebida e eles começaram a conversar. Essa versão está em vários outros locais da internet, incluindo no site Crime Library. Enfim, independente de como eles se conheceram, tem uma coisa que as duas versões concordam, que a Tonya não era de ver o lado ruim das pessoas, desconfiar, né? Ela criava intimidade com facilidade, então foi bem fácil pro Keith se aproximar dela. Ela ficava indo de mesa em mesa, batendo papo com todo mundo, sabe? E foi aí que o Keith traçou um plano. No final da tarde, ele foi pra casa, e quando deu de noite, ele voltou lá pro bar, pra taverna. E a Tonya ainda estava lá, e ele flertou com ela. Ele convidou ela pra jantar, ela curtiu, mas ele disse logo em seguida que ele estava sem grana e perguntou se tudo bem eles irem para casa dele para pegar dinheiro lá na carteira dele que estava lá. E isso era mentira, ele tinha dinheiro sim, né? Era só para chamar ela. E ela caiu nessa e eles foram para lá. Já na casa, o Keith ficou dando em cima dela, e pelo que foi descrito aí nas nossas fontes, ela até estava gostando do flerte e tal, mas ela não queria que rolasse nada muito além disso. Foi aí que o Keith começou a se jogar pra cima dela, começaram a beijar, começaram as preliminares, e até esse momento era consensual, mas ele estava querendo muito mais. E daí uma hora a Tonya falou que não estava com mais vontade, mas que tudo bem, ele podia fazer o que quisesse, mas que fosse rápido, porque ela realmente não estava mais tão afim. O que já é um alerta, né, pra tipo assim, pare agora. E aí o Keith ficou irritado, ele agarrou a Tonya pelo braço, eles começaram a discutir. Ele teve um ataque de fúria e começou a agredi-la sem parar, até ela ficar inconsciente. E com ela desmaiada, ele continuou a agressão, principalmente na cabeça. Ele pegou uma corda e a estrangulou. Aos 23 anos, a Tonya foi assassinada. O Keith deixou o corpo dela ali e logo em seguida voltou para a taverna. Ele passou um tempo bebendo no bar e interagindo com várias pessoas para ter um álibi. Depois ele voltou para casa, porque ele precisava se livrar do corpo da Tonya. Ele lembrou das digitais que provavelmente tinha deixado nos botões da calça dela, então ele arrancou eles e daí colocou o corpo dentro do carro no banco de trás, enrolado por um cobertor. E aí ele saiu dos limites de Portland, passou do aeroporto e dirigiu mais um tempão até chegar num desfiladeiro perto do Columbia River Gorge, que era uma área arborizada, com uma vista bonita ali da estrada e tal, e é um destino muito popular para as pessoas que gostam de fazer caminhada, andar de bike, turista, né, assim. Então ele chegou lá, mas ao invés de ir para a estrada que todo mundo passa, ele seguiu por uma rodovia antiga e mais escura, cheia de zigue-zagues, assim, que dava numa floresta. Tava super quieto e vazio, não tinha nenhum sinal de outra pessoa, então o Keith tirou o cadáver do carro. Ele viu uma grande árvore à direita, desceu por uma colina para dentro da floresta e jogou o corpo dela de um desfiladeiro. O corpo caiu próximo a uma estrada de baixo acostamento. Ele pegou a bolsa, jogou tudo que estava dentro, né, dela ali por aquele barranco, eram uns 12 metros abaixo. Por fim, ele voltou para casa e uns dias depois foi embora de Portland sem deixar vestígios. O corpo da Tonya foi descoberto no dia seguinte ao crime, no dia 22 de janeiro. Um estudante universitário estava andando de bicicleta ali naquela área quando ele viu o corpo próximo da estrada. Imediatamente ele ligou para a polícia, contou o que aconteceu, e o responsável por atender esse chamado foi o detetive John Ingram. Ele era natural de Hamilton, em Ohio, mas tinha se mudado para Portland em 69, muitos anos antes, para trabalhar como policial e tal. Ele era da divisão de homicídios e naquele período já trabalhava na região fazia mais de 30 anos. A primeira impressão do detetive é que não parecia ter relação pessoal entre a vítima e o criminoso. O cadáver tinha uma corda ao redor do pescoço, a calça abaixo dos joelhos e a parte do zíper tinha sido removida. O detetive disse que toda a região ali tinha uma aura meio fantasmagórica, assim, que dava para sentir que tinha acontecido algo muito pesado.
Não encontraram nada junto com o corpo, nenhuma carteira, nenhum documento, né, de identificação. E a gente contou, né, que o Keith tinha jogado isso em outro lugar. Então a prioridade agora era identificar a vítima. Fizeram um desenho dela e divulgaram para a imprensa e pediram que qualquer pessoa com informações entrasse em contato. E depois de mais ou menos uma semana, uma mulher ligou dizendo que a vítima no desenho era a filha dela, a Tônia. O detetive Ingram conversou com ela e pediu para um membro da família Bennett e até um médico legista para fazer a identificação. Como a mãe estava muito abalada, foi um outro parente e confirmou que sim, que era a Tônia. O detetive conversou com a mãe e ela contou que a filha dela gostava muito de ir em bares, de conhecer as pessoas. E aí isso já deu um indicativo para a polícia de que talvez o assassino tivesse conhecido ela dessa forma. Uns dias depois, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher com supostas informações do caso. Ela disse que o responsável pelo assassinato era um homem chamado John Sosnowski. O detetive Ingram pesquisou esse nome no banco de dados e descobriu que o tal do John tinha passagem pela polícia e naquele momento estava em liberdade condicional. Daí o detetive conseguiu o número do agente da condicional do cara e ligou para ele, querendo, saber umas informações. O agente falou que naquela época ele tinha recebido uma ligação da namorada do John dizendo que ele tinha matado a Tônia. Então o detetive Ingram e o parceiro dele conseguiram o endereço dessa namorada e foram lá na casa dela. O nome dela era Laverne Pavlinek. A Laverne era uma mulher de uns 50 e poucos anos, já era mãe e tinha uma vida bem tranquila. O detetive achou ela muito simpática e solícita. Já o John era um homem de 40 e poucos anos, que levava uma vida agitada, ele passava os dias fora em bar, assim, bebendo muito, sempre entrava em conflito com a polícia. E nesse momento que a polícia chegou, ele nem estava em casa. A Laverne explicou que tinha sido ela sim que ligou para a polícia, e o detetive perguntou por que ela demorou uma semana para ligar. E ela falou que ela tinha medo do John, que ele era muito agressivo, que às vezes passava a noite bebendo e depois chegava em casa e maltratava ela. E que ele também era violento no sexo. E aí começaram a falar sobre a ligação em si. A Laverne disse que na noite do dia 21, o John tinha pedido para levá-lo até uma taverna, a mesma onde a Tônia estava. A Laverne deixou ele lá e depois voltou para casa. E o John tinha chegado em casa por volta das 2 da madrugada e foi tomar banho imediatamente. E a Laverne disse que estava acordada e ouviu tudo isso. Na manhã seguinte, ela notou que o John tinha um hematoma no quadril e que estava reclamando de dor nas mãos e nos punhos. E aí ela foi atrás de saber o que aconteceu e descobriu que alguém do bar tinha ouvido o John se gabando de ter dado carona para uma jovem e matado ela. Ele estaria bêbado quando disse isso. O detetive então pediu permissão da Laverne para revistarem o apartamento e ela liberou. Ele encontrou um envelope endereçado ao John e atrás estava escrito T. Bennett. E a mensagem, belo pacote. Quando o detetive e o parceiro estavam para ir embora, o John chegou em casa bem na hora. Eles se identificaram como policiais e fizeram algumas perguntas para ele. E ele foi super cooperativo, disse que não conhecia a Tônia, mas que se precisasse ele podia ir na delegacia prestar depoimento. Perguntaram para ele sobre o envelope, ele disse que não ia falar sobre isso, mas que também não sabia nada sobre a morte dela. E bom, a polícia não tinha nada ali suficiente, para prendê-lo, então eles foram embora. Se passaram algumas semanas e no fim de fevereiro, o detetive Ingram recebeu uma ligação da Laverne. Ela disse que tinha encontrado objetos que seriam úteis para a polícia. E quando chegaram lá, a gente adivinha, era uma bolsa e dentro dela tinha uma parte de zíper de calça arrancada. E ela disse que tinha encontrado isso nas coisas do John. Então, tanto ela quanto os policiais deduziram que aquela era a bolsa da Tônia, junto com a parte arrancada da calça dela. Mas vocês e nós sabemos que não era, porque a bolsa de verdade tinha sido jogada pelo Keith em um outro lugar do barranco, longe do corpo. Mas a polícia nesse momento achou que era. Então chamaram o John para um interrogatório formal, tudo, e perguntaram sobre a Tônia. E ele confessou que já tinha visto ela algumas vezes lá na taverna, no barzinho, porque os dois sempre frequentavam lá, e que ele tinha visto ela pela última vez no dia 21 de janeiro, que foi o dia que ela foi assassinada. Ele contou que nesse dia ele estava jogando dardos com um cara chamado Chuck. E agora também fazemos um parênteses aqui que o Chuck era o Keith. Então a gente vai usar o nome real do Keith, mas sempre que o John tá falando dele, ele tá se referindo ao Chuck, que é o nome falso que ele usou ali no bar, mas vocês sabem que é o Keith. O John falou que naquela noite o Keith e a Tônia tinham ido embora juntos. E o John tinha presumido que eles teriam ido para algum motel, alguma coisa assim. E daí, um tempo depois, o Keith tinha voltado para o bar e o John tinha encontrado ele. Eles bateram papo e, por fim, pediu uma carona para casa.
Quando o John entrou no carro, ele levou um susto porque tinha algo no banco de trás, enrolado num cobertor, e parecia muito um corpo. O John teria ficado quieto e o Keith deixou ele em casa. Eles não tinham falado nada a respeito disso e não se viram desde então. O detetive não acreditou nem um pouco nessa história. Ele pensou, tá, você vê um corpo num carro, você entra, recebe carona, tipo, como se não fosse nada. Mas aí rolou uma reviravolta. Chegou o resultado da análise do laboratório do pedaço de calça que a Laverne encontrou e não correspondia à calça que a Tônia estava usando. Era diferente. Uma reviravolta pra eles, né? Porque a gente sabe que A pra gente já gente não sabia. é. É. E aí o detetive foi falar pra Laverne, né? E, gente, vocês estão sentados? Ela admitiu que tinha plantado a evidência. Ela pegou uma calça qualquer, rasgou e colocou numa bolsa qualquer. Ela contou que tinha feito isso para facilitar para a polícia, porque ela queria que o John fosse pego logo. E aí ela deu um novo relato que ia contra o que o John tinha contado. Ela disse que naquela madrugada, o John tinha, na verdade, ligado para ela, dizendo que estava encrencado, que era para ela ir correndo encontrá-lo e que era para ela levar algo que pudesse servir como cobertor. E aí ela tinha pego uma cortina de chuveiro azul. Aí ela tinha ido encontrar o John num estacionamento e ele estava lá com uma mulher morta ao lado. E aí eles tinham pego a cortina, coberto o corpo e depois colocado para dentro do carro. E aí a Laverne tinha dirigido a mando dele e ela disse que ela queria levar o corpo para um hospital, né, tentar ver se fazer alguma coisa, mas o John tinha dito que ia matar ela, né, a Laverne, se ela contasse sobre isso para alguém. O John tinha mandado ela estacionar, saído com o corpo, enterrado na floresta e voltado. E daí os dois tinham voltado para casa. E para confirmar a versão da Laverne, os policiais levaram ela para mostrar o local onde o corpo tinha sido desovado, para ver se ela conhecia o lugar mesmo. E, gente, sim, eles passaram pela região e ela apontou o lugar ali onde a polícia tinha encontrado a Tônia. Ela errou por, 3 metros. E com esse relato dela, né, confirmando tudo, o John Sosnovski foi preso por homicídio. Mas olha que caos. 5 dias após a prisão do John, a Laverne ligou para o detetive dizendo que precisava conversar. Gente, essa mulher quer conversar demais, né? E dessa vez ela mudou o relato inteiro. Disse que ela foi encontrar o John no estacionamento, sim, mas que quando chegou lá, a Tônia ainda estava viva e estava discutindo com o John. Que os dois tinham entrado no carro da Laverne e o John tinha mandado ela dirigir até certo local. Quando chegaram numa parte da estrada, o John e a Tônia tinham saído para fazer sexo na floresta, enquanto a Laverne ficava esperando. Uns minutos depois, o John voltou para o carro para pegar uma corda e ele tinha pedido para a Laverne ir com ele participar. Quando eles chegaram onde a Tônia estava, o John pediu para a Laverne enforcar a Tônia. Enquanto a Laverne estava enforcando ela, ele abusava e agredia a Tônia. E foi assim que ela teria morrido. O detetive ficou chocado com essa nova versão e encarou como uma confissão. A Laverne também tinha participado, né? Ela tinha sido cúmplice no assassinato da Tônia e ela foi presa também. Só que, à medida que os meses foram passando e a Laverne aguardava julgamento na prisão, ela começou a fazer o quê, gente? Dizer que era tudo mentira. Que tudo que ela tinha contado para os policiais nunca tinha acontecido. Que nem ela, nem o John mataram a Tônia. Que ela nunca nem viu Tônia. Ela disse que tinha inventado a história lá no começo só para o John ser preso, porque ela queria se livrar dele. Ela sabia onde estava o corpo da Tônia, sim, mas era porque o local passou no jornal. E ela ficou vendo no jornal para gravar os detalhes. Gente, também a incompetência dessa polícia de saber. Vocês não viram que estava no jornal essa informação, pessoal? Agiram, nossa, ela encontrou o lugar certinho e passou pro mundo todo. Não, o negócio do zíper, tava tudo nas notícias. Por isso que ela pegou a bolsa, colocou um zíper dentro, enfim. A Laverne foi incrementando a história, foi virando uma bola de neve até a própria Laverne se colocar como cúmplice sem querer. E, gente, dessa vez, essa era a verdade real oficial. Ela realmente estava mentindo antes. A única relação desse casal com o assassinato foi o que o John contou, que ele pediu carona para o Keith e que ele viu o corpo no banco de trás. A Laverne realmente inventou tudo porque ela queria terminar com o John e tinha medo dele fazer algo com ela ou com a família dela. Só que a essa altura, depois de tantas versões, da confissão, ninguém mais estava acreditando nela. Então, no dia 8 de fevereiro de 1991, pouco mais de um ano após o crime, a Laverne e o John foram julgados pela morte da Tônia e foram considerados culpados. Os dois ficaram presos, enquanto o verdadeiro assassino continuava solto.
Com a prisão da Laverne e do John, o Keith seguiu a vida dele. Ele não sabia por que raios a Laverne tinha assumido a culpa desse assassinato, mas ele não se importava, para ele estava ótimo que o casal estava lá preso pelo seu crime. E o Keith continuou trabalhando como caminhoneiro, o que fazia ele passar aí por diferentes estados. A morte da Tonya foi em janeiro de 90, e depois disso ele passou 2 anos e meio sem cometer crimes, pelo menos que a gente tenha algum conhecimento. Mas, a partir do meio de 92, ele emendou uma sequência de assassinatos com poucas semanas entre um e outro. E o modus operandi dele era bem definido. Ele usava essa natureza passageira do trabalho ao seu favor, então ele buscava vítimas em estradas, rodovias, locais mais afastados. Ele escolhia as vítimas que achava que a polícia não iria se esforçar tanto para procurar, principalmente mulheres em situação de prostituição. Ou então mulheres que tivessem um estilo de vida mais nômade, que estavam ali de passagem, alguma situação de vulnerabilidade, né? Porque ele achava que essas mulheres talvez não teriam tantas conexões ou pessoas que fossem procurá-las caso elas desaparecessem. Uma vez que ele escolhia a vítima, ele a levava para dentro do caminhão. Às vezes ele fazia sexo consensual, quando a pessoa estava interessada também. Em outros casos, ele estuprava. No caso das mulheres em situação de prostituição, geralmente ele falava que queria um programa. E de qualquer forma, seja no sexo consensual, seja nos estupros, depois ele terminava matando a vítima e estrangulando. Às vezes ele usava as próprias mãos, às vezes usava algum fio ou corda, mas via de regra era sempre um estrangulamento. E depois, ele se desfazia do corpo em alguma área isolada, normalmente em alguma floresta abandonada. Oficialmente, existem 8 vítimas cujas mortes foram atribuídas ao Keith. Ao longo do episódio, a gente vai falar de cada uma, mas, além das mortes, ele foi responsável por abusar sexualmente de inúmeras mulheres, e é um número, assim, que a gente não sabe exatamente, mas pode passar de 100. A primeira vítima fatal foi a Tonya, como vocês já sabem. Não temos muitas informações sobre a segunda vítima, mas ela e o Keith se conheceram em algum momento entre julho e agosto de 1992. Ela disse para ele que se chamava Cláudia, e tinha aquele estilo de vida que a gente falou, de ser meio nômade, de ir passeando por vários lugares. Assim como a Tonya, ela estava na faixa dos 20 e poucos anos. E ela queria que o Keith desse uma carona para ela até Phoenix, no Arizona. E eles passaram um tempo juntos, até que o Keith a estuprou e a sufocou até a morte. O corpo foi encontrado no dia 30 de agosto, em Blight, na Califórnia. A polícia não conseguiu identificá-la, ela não estava portando nenhum documento, então não faziam ideia do nome dela. E aí ela foi enterrada como indigente. A terceira vítima se chamava Cynthia Lynn Rose e era um pouco mais velha que as outras, ela tinha 32 anos. Ela era uma mulher em situação de prostituição e ficava mais numa rodovia próxima a Turlock, lá na Califórnia. O modus operandi foi o mesmo e o corpo dela foi encontrado nessa região em setembro de 92. A causa da morte, estrangulamento. Essas 2 mortes por estrangulamento na Califórnia não acenderam nenhum alerta para a polícia ainda desconfiar de um serial killer, porque, gente, infelizmente, a gente sabe que a polícia não estava ligando para as mulheres em situação de prostituição que apareciam mortas e, infelizmente, muitas mulheres em situação de prostituição apareciam mortas também. A quarta vítima se chamava Lori Ann Pentland. Ela tinha 26 anos, a mesma faixa de idade das 2 primeiras vítimas. Ela e o Keith se conheceram em novembro de 92, na cidade de Salem, em Oregon. A Lori era uma pessoa em situação de prostituição e ela combinou com o Keith um preço ali em troca de sexo. De acordo com o Keith, depois que eles fizeram sexo, ela tentou cobrar o dobro do valor combinado e que isso teria irritado ele. Obviamente, né, a gente só tem o relato dele, não tem como saber se isso é verdade. E foda-se se é verdade ou não, né? Isso não é justificativa pra você matar uma pessoa. Mas o fato é que ele ficou irritado e matou ela ali mesmo, estrangulada, e o corpo foi encontrado poucos dias depois. Essas 3 mortes aconteceram em 92. E depois, durante 93 e 94, ele continuou rodando vários estados. E nesse período, provavelmente ele cometeu outros assassinatos que ninguém conseguiu provar que foram responsabilidade dele ou não. O que a gente tem de oficial é a 5ª vítima dele, que foi em 93, e a 6ª em 94. A 5ª era uma mulher que inicialmente não foi identificada. O Keith não lembrava o nome dela. Ele achava que era Carla ou Cindy. Ela foi encontrada em maio de 93 pela polícia, numa estrada de Santa Nella, na Califórnia. Um tempo depois, descobriram que o nome dela era Patricia Skipple, de 45 anos. A 6ª vítima não foi identificada na época também. O Keith a conheceu e a matou em setembro de 94, em Crestville, na Flórida.
Ele achava que o nome dela era Suzanne, mas ele não tinha certeza e a polícia nunca identificou. Foi só em 2023 que conseguiram descobrir que o nome dela era Suzanne Kellenberg. Tem uma outra coisa importante que aconteceu em 94. Vocês sabem que, enquanto isso, né, o casal Laverne e John estava preso pelo assassinato da Tonya, a primeira vítima. E, né, até então o Keith não parecia incomodado com isso, mas a gente não sabe por quê, isso mudou. E ele decidiu escrever uma carta anônima confessando seus crimes. Dia 29 de abril, o jornalista Phil Stanford estava lá de boa trabalhando num jornal de sucesso de Portland. O jornal chamava The Oregonian, que é um nome bem engraçado, para dizer o mínimo, mas enfim. No início da tarde, o editor-chefe foi falar com o Phil dizendo que o jornal tinha recebido uma carta bizarra que ele precisava ler. Como o Phil era redator criminal do veículo, ele que ia ficar responsável por escrever sobre essa carta. E ele sentou, ele leu com muita calma, porque tinham 6 páginas. E ele ficou chocado com todas as confissões que estavam nela. O autor, anonimamente, né, contou que não tinha sido o casal que tinha matado a Tonya, que era ele, né, o autor ali da carta. Contou que tinha sido seu primeiro assassinato e que tinha cometido um erro e pretendia parar depois disso. Mas a vontade tinha crescido nele e ele tinha continuado a matar. Isso explicaria por que ele ficou aqueles 2 anos sem cometer crimes, né? Na carta ele dizia que era um cara do bem e que queria que as outras pessoas gostassem dele, que ele precisava ser notado de alguma forma. Escreveu que estava enviando a carta para as pessoas conhecerem a história dele, saberem que esses crimes pertenciam a ele. Foi através dessa carta que ele deu algumas informações sobre as vítimas e como tinha sido o encontro dele com cada uma. Uma coisa que o jornalista Phil notou era que a escrita da carta era bem irregular e agressiva. Ele escrevia alguns parágrafos em letras minúsculas, depois trocava para maiúsculos no meio de uma frase e ficava indo e voltando. Inclusive, ele escreveu o nome da Tonya errado. Ele disse que era Sônia. Para confirmar se era verdade, o Phil foi ligando para cada jurisdição e, né, foi falando sobre as vítimas tal e acabou dando os matches. Ele perguntou para os policiais de cada cidade se tal corpo tinha sido encontrado em tal ano, em tal lugar. E, gente, tudo estava batendo. E o mais importante, em todos os casos, o Keith falava informações que não tinham sido divulgadas pela mídia. Então não tinha como o público geral saber. Outra coisa que o jornalista notou é que a carta estava cheia de desenhos de carinhas felizes. Então, o Phil criou essa alcunha de Happy Face Killer, que é o assassino da carinha feliz. Quem quiser ver, a gente deixou a primeira página dessa carta no nosso site, modusoperandipodcast.com. A gente sempre deixa informações, fotos, matérias, a gente deixa várias coisas sobre os casos. Cada caso, cada episódio tem uma página, é só você procurar lá no site. Enfim, o jornalista escreveu um grande furo sobre essa carta e em poucos dias os Estados Unidos inteiro, todo mundo estava falando sobre isso. Até saiu no The New York Times. Só que por mais que agora soubessem que existia um assassino em série por aí, ninguém sabia como encontrá-lo. Em janeiro de 95, aos 39 anos, o Keith fez sua 7ª vítima. O nome dela era Angela Surprise e eles se conheceram numa estrada perto de Spokane, em Washington. Ela tinha 21 anos e seguia um estilo de vida bem nômade, viajava a baixo custo por vários estados, pegava carona, fazia amizade, depois ia para outro lugar. E foi assim que eles se conheceram. A Angela precisava de carona para ver o pai no Colorado e o Keith concordou em levá-la. Eles passaram vários dias juntos no carro e até criaram uma amizade. Mas aparentemente a Angela tinha uma relação meio complicada com o pai. Em determinado momento dessa viagem, ela ligou para o pai e o pai disse que não era para ela ir visitar porque ele não queria vê-la. Então ela pediu para o Keith para mudar de destino e levar ela para Indiana. Algumas fontes dizem que ela queria encontrar um amigo e outros dizem que era o namorado dela. De qualquer forma, o Keith ficou irritado de ter que dirigir ela para outro lugar, mas seguiram viagem. Quando eles estavam passando pelo estado de Wyoming, a relação dos dois foi piorando ali. Eles começaram a discutir muito por qualquer motivo, já estavam estressados de tantos dias ali de convivência. Uma noite, que estava com um clima bem ruim, chuva e tal, de acordo com o Keith, ele queria parar em algum lugar para eles dormirem, mas a Angela queria que ele continuasse dirigindo. E aí ele se irritou, começou a agredi-la e abusar dela sexualmente, e por fim, ele a estrangulou até a morte.
Depois disso, ele foi dormir, deixou o corpo lá no caminhão e, quando acordou, dirigiu até o Nebraska. Ele amarrou o corpo embaixo do caminhão e dirigiu numa área isolada, na expectativa do cadáver ir caindo ali, se desfazendo. E depois disso, ele se livrou do que restou. O corpo da Angela foi encontrado só meses depois, em setembro de 95. Nessa mesma época, em 1995, o Keith se envolveu com uma mulher chamada Julie Ann Winningham, que estava ali na mesma faixa etária que ele. Ela tinha 41 anos e ele tinha 39. O Keith oficialmente ficava ali em Washington, mas ele passava o ano todo dirigindo pelo país. E a Julie também morava em Washington. De acordo com o próprio Keith, eles se conheciam há anos, eram daqueles casos meio que vai e volta, se encontravam, ficavam um tempo juntos e depois ficavam um tempão sem se ver. A Julie tinha acabado de passar um tempo presa por dirigir sob efeito de substâncias quando ela e o Keith se reencontraram. Algumas fontes dizem que ela tinha passado por um divórcio recentemente e que o reencontro dos dois foi em Utah. Os dois voltaram juntos para Washington e aí ela apresentou o Keith para os amigos em fevereiro de 95. Ela já chegou dizendo que o Keith era noivo dela, e eles estranharam porque não fazia muito tempo que ela tinha se divorciado. E aí, gente, a gente não sabe se realmente houve um pedido de casamento, se não houve, por isso que em alguns lugares, quando vocês forem pesquisar esse caso, vocês acham informações em um lugar chamando ela de noiva, em outro chamando ela de namorada, e é isso, né? A gente tenta sempre juntar as informações aqui para confirmar, mas nesse caso não deu para ter certeza disso. Enfim. Mas lá eles ficaram juntos e, ao que tudo indica, a Julie realmente gostava dele. Só que o Keith era muito inconstante e, uma época, ele começou a achar que ela estava com ele só por causa de dinheiro, que ela queria alguém para sustentá-la. No dia 10 de março, eles tiveram uma discussão bem feia por causa disso no caminhão dele. Até que o Keith matou a Julie do mesmo jeito que fez com as outras vítimas. E, por fim, ele despejou o corpo num acostamento numa estrada próxima a Washington. Mas dessa vez a situação era diferente, porque com as vítimas anteriores o Keith não conhecia, né? Ele não tinha nenhuma relação direta com elas, assim, quer dizer, ele conhecia, mas ele conhecia rapidamente, numa estrada, né? Não tinha nenhuma ligação. Agora, os amigos da Julie sabiam o nome dele, tinham visto eles juntos, né? Sabiam que eles estavam juntos. E aí o detetive responsável pela investigação da morte dela se chamava Rick Buckner. E quando ele foi conversar com as pessoas próximas, todos falaram que ela tinha aparecido recentemente com esse cara chamado Keith. E eles disseram que o Keith era todo alto, meio grandão, então ele conseguiria, né, facilmente dominar ela numa briga, se ele tentasse. E o detetive foi imediatamente atrás dele. Quando chegou na empresa onde o Keith trabalhava, os superiores informaram que ele estava a caminho da Pensilvânia e que depois ia fazer uma rota por outros estados e ia terminar no Arizona. 12 dias depois, os policiais encontraram ele no Novo México, que faz fronteira com o Arizona, e o detetive Buckner fez um interrogatório de 6 horas com o Keith. Ele se recusou a admitir qualquer envolvimento no crime e a polícia teve que liberá-lo porque não tinham evidências, né, para prendê-lo ali. O Keith seguiu para Arizona e tentou tirar a própria vida 2 vezes. A primeira foi ali na própria noite do dia 22 e depois no dia seguinte. E aí, no dia 24, ele decidiu se entregar. Ele escreveu 2 cartas, uma para os filhos e uma para um de seus irmãos, que era o mais próximo dele. Na carta do irmão, ele confessou que era assassino e que tinha matado 8 mulheres e abusado de muitas outras. Ele explicou também que o cerco estava fechando e que ele estava num estado emocional muito instável e que era melhor acabar logo com isso. Por fim, ele ligou para o detetive Buckner e confessou o assassinato da Julie, só o da Julie, e se entregou. Ele ficou detido por uns dias, até que no dia 30 de março, o Keith foi oficialmente levado para uma prisão em Washington. Enquanto o Keith estava na prisão, ele ligou para o irmão e pediu para queimar a carta que ele tinha mandado, aquela carta que ele confessava os 8 assassinatos. Ele queria ver se ele conseguia o julgamento pela morte da Julie, porque aí a pena ia ficar mais leve. Mas o irmão foi contra e ainda enviou a carta para a polícia, que ficou ciente dos outros crimes. Nessa época, todo mundo já sabia que os assassinatos tinham sido cometidos pelo tal Happy Face Killer. Mas agora, com essa conexão, talvez eles tivessem encontrado a verdadeira identidade do Happy Face Killer. E talvez fosse esse Keith aí. Isso reacendeu o caso da Tonya Bennett, porque o casal estava preso há anos. A Laverne e o John, né? Lembra aqueles que foram presos lá no início e apesar de não terem cometido nada. A carta do Happy Face Killer até chegou na mão do promotor do caso, mas ele achou ridículo. Ele falou, deve ser uma brincadeira de mau gosto e tal.
E foi aquele mesmo jornalista, né, o Phil Stanford, que deu o furo, que resolveu investigar ele mesmo qual que tinha sido a participação da Laverne e do John na história. Então ele foi visitar o casal na prisão. A Laverne estava com 60 e poucos anos e estava exausta dos anos presa. Ela contou mais uma vez que tinha inventado a participação dela e do John no crime. Ela disse que só tinha feito isso porque o John batia nela e ela queria se livrar dele. O jornalista perguntou então como que ela conseguiu apontar para a polícia a área exata que o corpo foi despejado, porque essa foi a maior prova contra ela, gente. E aí a Laverne explicou que na época do crime tinha saído foto no jornal, não sei o quê, que ela ficou olhando várias vezes até pegar todos os detalhes e reconhecer o lugar. O jornalista, o Phil, tentou falar com o John também, mas ele estava com muita raiva porque ele tinha sido preso injustamente, então ele nem quis dar muito papo. E com essas informações, o Phil escreveu uma série de matérias e colocou o caso todo em destaque de novo. O promotor do caso ficou pistola com essas matérias, porque ele achou que o Phil estava atrapalhando o trabalho da justiça. Essa situação se arrastou por meses, até alguém finalmente ter uma ideia. Quando o Keith mandou a carta como Happface Killer para o jornal, tinha DNA na saliva do selo. O laboratório tinha mandado para análise, mas não tinha encontrado ninguém no banco de dados com aquele DNA. Então, agora que o Keith estava preso, coletaram o DNA dele, mandaram para análise e pronto, deu match com a carta. Isso foi em setembro de 95, e foi só aí que o promotor do caso da Laverne e do John considerou a possibilidade de que outra pessoa tinha assassinado a Tonya. Um novo interrogatório foi feito, dessa vez com vários policiais e o promotor, e o Keith contou tudo sobre os seus crimes. Ele confirmou as 8 mortes, falou que ele tinha sim abusado de várias outras mulheres, que não lembrava de todas elas. Ele contou absolutamente tudo. E mais ou menos nessa mesma época, eles encontraram o corpo da Angela, uma daquelas vítimas do Keith, que tinha passado vários dias viajando com ele e tal. Ainda não tinham encontrado até então. No caso da Tonya, ele contou algo que ninguém da polícia sabia: o local onde tinha jogado a bolsa dela com os documentos. Então, para confirmar de uma vez por todas que ele estava falando a verdade, a polícia conduziu buscas naquela região procurando a bolsa. E de início eles não acharam, mas o detetive Ingram, aquele lá atrás que investigou o John e a Laverne, ele deu a sugestão de chamar os escoteiros, que eles poderiam encontrar com mais facilidade que a própria polícia, gente. E sim, os escoteiros encontraram. Aquela região da floresta ali era cheia de amoreiras, e os escoteiros foram cortando todas, cavando no solo, até acharem. Então foi confirmado. O Keith Hunter Jasperson foi sim o responsável pela morte da Tonya. Em 27 de novembro, depois de 5 anos, a Laverne e o John foram considerados inocentes e libertados. Quanto ao Keith, ele foi a julgamento e ele foi condenado a 3 prisões perpétuas sem direito a condicional. De início, ele serviu pena lá em Washington, mas depois foi transferido para a penitenciária do Oregon, onde continua até hoje. E lembra que no início do episódio a gente falou que o Keith teve 3 filhos? A mais velha, a Melissa, ela se tornou repórter e apresentadora de conteúdos de true crime. Ela criou vários projetos que têm relação com o pai dela. Em 2008, ela lançou um livro chamado Shattered Silence: The Untold Story of a Serial Killer Daughter. Em tradução livre, Silêncio Quebrado, a história não contada da filha de um serial killer. E nesse livro ela conta sobre a sua infância com o Keith. Ela também já participou do programa 2020 da ABC, falando bastante sobre isso. O episódio está disponível no YouTube em inglês sem legenda. A gente vai deixar disponível lá no nosso site, modusoperandipodcast.com. A Melissa já apresentou um podcast sobre os crimes do pai chamado Happface Serial Killer. E ela tem um perfil no TikTok no qual ela leu algumas cartas que o pai enviou para ela da prisão. O perfil dela se chama Life After Crime. A gente também vai deixar essas informações no nosso site. E a gente deu uma olhada em alguns dos conteúdos dela e a gente vai contar algumas informações interessantes aí que ela contou sobre a relação dela com o pai. Ela disse que teve uma infância feliz e que o Keith era muito companheiro com ela. A primeira vez que ela percebeu que ele tinha um lado sombrio foi naquela vez dos gatinhos, né? Que ele torturou os gatinhos na frente dela. Depois que os pais se divorciaram, ela e os irmãos se mudaram junto com a mãe, mas o Keith continuou sendo relativamente presente. Ele tinha o costume de terminar uma rota do trabalho e passar lá uma noite com eles. E nessas visitas ele costumava levar os filhos para passear, para ir no shopping.
E à medida que a Melissa foi ficando adolescente, ela percebeu que o pai era bem machista. Toda mulher que cruzava com eles, fosse uma garçonete, vendedora, sei lá, qualquer pessoa que passava assim, né? Ele fazia alguma piada, fazia brincadeiras sexuais, coisas que deixavam a Melissa bem constrangida. Uma vez eles estavam no carro conversando e aí começaram a falar sobre crimes. E ele disse que, se ele quisesse, ele poderia matar alguém sem ser descoberto. A Melissa achou que ele estava querendo dizer que ele entendia muito sobre crimes, porque ele lia bastante coisa do assunto e tal. É óbvio, né? Ela não ia imaginar que o próprio pai ia cometer alguma coisa daquele tipo. Uma noite, o Keith visitou os filhos e estava ali hospedado numa casa. E perguntou se a Melissa queria passar a noite lá. Ela disse que não queria não e voltou para casa da mãe. Naquela mesma noite, o Keith tinha matado uma das suas vítimas e quando a Melissa soube disso no futuro, ela ficou se sentindo culpada, achando que se ela tivesse dormido lá, talvez ele não teria saído para matar ninguém. O que é um absurdo, né, gente? Assim, sempre fala que não tem essa coisa de se sentir culpada, porque é uma pessoa que vai ficar cometendo crimes, sabe? Tipo, ai, porque eu não Se não fui fosse lá. aquele dia, né? Exato, assim. poderia ser outro. Mas eu imagino o quão pesado, né, deve ser Saber dessa filha informação. e saber dessa informação. E ela conta, né, que ela ficou muito chocada quando ela descobriu que o pai dela era um assassino. Ela tinha 16 anos na época, ela ficou muito abalada, mas de alguma forma ela foi tentando refazer a própria vida. Aos 21 anos, ela conheceu um cara chamado Sam Moore e os dois começaram a namorar. Ela gostava muito dele, mas ela tinha medo de contar que o pai dela era um serial killer, né? E ele ficar assustado, terminar com ela. E aí um dia ela acabou contando e o Sam disse que isso não mudava nada, que isso não mudava como ele se sentia, né, em relação a ela. Os dois se casaram um tempo depois e tiveram 2 filhos, uma menina e um menino. Nos anos 2000, o Keith continuou a mandar cartas para ela da prisão e pedia para ela ir visitá-lo. Até que um dia a Melissa e o Sam, né, o marido, resolveram ir lá, junto com os filhos. A ideia era deixar as crianças na creche da prisão, mas quando eles chegaram lá, eles descobriram que eles tinham entendido tudo errado. Tinha sim um espaço para crianças, mas era uma área livre onde os detentos podiam interagir com os próprios filhos, netos, enfim. Ou seja, o Keith foi nessa área encontrar com eles e a Melissa não gostou porque ela não queria que ele conhecesse as crianças. Eles todos interagiram lá e a Melissa se sentiu muito desconfortável e depois disso ela decidiu não visitar mais. Quando ela participou daquele programa 2020 na ABC, ela estava junto com a mãe Rose e eles foram visitar a irmã da Tonya, que foi a primeira vítima do Keith. O nome dela era Michelle. A Melissa foi lá na intenção de prestar condolências e pedir desculpas por tudo que o pai dela fez. A Michelle confessou que se chateava com a Melissa por criar marketing, né, falando sobre o caso, fez livro, podcast, foi na TV e tudo mais, e que toda vez que ela fazia isso era como se a Michelle tivesse que reviver as feridas de novo. No fim da conversa, a Michelle disse para Melissa não se culpar por nada, porque foi o pai dela, né, foi o Keith que cometeu os crimes e não ela. No fim do programa, a Melissa disse que ela não acredita que o Keith tenha se arrependido dos crimes, que no máximo ele se arrependeu de ter sido pego. E que ela acredita que se ele fosse liberado, provavelmente cometeria mais crimes. O caso do Keith se tornou muito conhecido nos Estados Unidos e acabou sendo adaptado em algumas obras aí. Tem um filme de 2014 chamado Happy Face Killer, que foi feito diretamente para a TV, pelo canal Lifetime. E no longa, quem interpreta o assassino é o David Arquette, o Dewey, do Pânico, e também ex-marido da Courtney Cox, nossa Mônica de Friends. Ela era casada com ele, mas enfim. Eu não sabia. É, Ah, e ele é o detetive lá, né, do do Pânico. Pânico, é. Ah, era tão fofinho o casal. É. Eu lembro até que quando eles casaram, eles mudaram o sobrenome de todo mundo de Friends pra Arquette. De todos do elenco, de todo mundo. Aham. No episódio. Enfim, no momento que a gente tá gravando, esse filme não tá disponível em nenhum streaming, não tá disponível para aluguel digital, infelizmente. Tem também o documentário O Assassino Happy Face, A Mente de um Monstro, que tá disponível na Max. E lá na Netflix tem o que a gente já citou, Na Cola dos Assassinos, que é uma série que tem vários episódios, né? E são 2 episódios sobre esse caso aqui. De novo, todas essas recomendações estão no nosso site, modusoperandipodcast.com. Atualmente, Keith Hunter Jesperson continua preso na penitenciária estadual de Oregon. Ele vive numa prisão perpétua sem direito a condicional. Ele está atualmente com 69 anos e sem nenhuma perspectiva de conseguir mudar essa sentença.
Até hoje, existem mistérios sobre seus crimes. A segunda vítima, que ele chamava de Claudia, ainda não foi identificada. E em janeiro de 2024, os policiais divulgaram um novo desenho dela na tentativa de encontrar familiares. No momento que a gente está gravando esse episódio, ela ainda não foi identificada. Já se passaram mais de 30 anos e os seus crimes continuam repercutindo na vida de inúmeras pessoas, incluindo sua própria família. O aviso no início desse episódio foi gravado pela Vivian Nunes, que é nossa apoiadora na Aurelo.